Fala rapaziada do Super Turma, aqui é o professor Danilo, eu sou professor de Química aqui do curso. Estou trazendo aqui mais um recurso para ajudar na aprovação de vocês aí na prova de aprendizes, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, a partir dessa aula 1, o começo da Química, a parte de propriedades e transformações da matéria. O que vem ser a nossa ciência química? A química é uma das ciências naturais, como por exemplo a biologia e a física, mas no caso da química a gente tem como objeto de estudo a matéria, tanto a matéria quanto as suas propriedades e as suas transformações e a relação dela com a energia, tá? Então, para falar rapidinho aqui, o que vem ser a matéria? A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, ocupar um lugar no espaço é ter um volume, certo? Começando pela parte das propriedades da matéria, a gente vai ter aqui uma divisão entre elas, começando pela propriedades gerais, propriedades específicas e as propriedades organolépticas. Vamos iniciar pelas propriedades gerais, que são aquelas propriedades que vão estar presentes em todo tipo de material que possui no universo. Como, por exemplo, para iniciar, a massa. A massa a gente tem como definição aquela propriedade de que mede a quantidade de matéria que um corpo possui. Todo material, tudo que existe no universo que é feito de matéria, é formado por átomos. E quanto mais massa, mais átomos, mais partículas desses átomos vai compor ali um determinado material, certo? Como unidade de medida, no sistema internacional que a gente tem da massa, é o quilograma. Mas, como vocês já sabem, provavelmente, a gente não tem apenas o quilograma como essa nossa unidade de massa. Temos outras unidades que são muito importantes para a prova, que cada uma tem um objetivo ali de ser utilizado. Como, por exemplo, se você vai numa balança e pesar o seu corpo, qual vai ser a unidade de medida de massa que vai aparecer lá? Temos o quilograma, certo? Mas se você for medir a massa de um carro, será que vai dar em quilograma ou em grama? Não, né? A gente precisa de uma unidade de medida maior para medir a massa de um carro, que no caso é a tonelada. Vai dar lá 4 toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas, dependendo de qual carro. A massa de um corpo de uma pessoa vai dar 70 quilos, 80, dependendo aí da massa dessa pessoa, tá? O que a gente tem que saber aqui é fazer uma conversão entre uma unidade de medida e outra. Porque, por exemplo, eu vou pesar um carro e vou conseguir a massa dele de 4 toneladas. Mas eu queria transformar essa unidade de medida para uma outra unidade, colocar em quilogramas, por exemplo. Na matemática aqui a gente tem um recurso que é muito fácil de você conseguir fazer essa transformação, tá? Você vai simplesmente, da esquerda para a direita, de massa para quilograma, de quilograma para grama e de grama para miligrama, fazer uma multiplicação por 1000. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 toneladas no meu carro e quero passar para quilograma, vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000, a gente sabe que é só andar a vírgula, né? As casinhas. 1000 são 3 zeros, então você vai pegar uma casa, 2, 3 casas. Então, a gente vai ter aqui 4.000 quilogramas. Tá? Se você for fazer uma transformação de tonelada para quilograma. Então, 4 toneladas vai ter 4.000 quilogramas. E se você quiser passar de quilograma para miligrama, você pode fazer de duas formas. Ou faz direto, ou você pode transformar de quilograma para grama e depois de grama para quilograma. Se fizer por parte, é só multiplicar uma vez e multiplicar outra. Se quiser fazer direto, você simplesmente pensa, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, certo? 1 milhão são 6 zeros, então você pode andar 6 casas depois da vírgula. Então vamos ver aqui de quilograma para miligrama. Se eu tiver um corpo com 2 quilogramas, eu vou colocar a vírgula zero, né? Porque é a mesma coisa, 2 e 2,0 é a mesma coisa, e vou andar, no caso, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entra 5 zeros, tá? E vai dar aqui, no caso, 2 milhões de miligramas, que vai ter aqui na quilograma.
O volume é uma outra propriedade que é geral da matéria. Todo material vai ocupar um lugar no espaço, então ele vai ter um volume, tá? O que é importante também é a gente saber manipular as unidades de medida de volume. Aqui, eu aconselho a vocês a decorarem essa tabelinha das unidades, que a gente pode medir o volume no sistema internacional. O metro cúbico, mas também podemos ter em litro, mililitro, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Repare esse esquema aqui que eu fiz. Metro cúbico na esquerda, porque ele é o maior. Tá? Sempre que está na esquerda aqui é a maior unidade. Na direita, eu tenho litro e decímetro cúbico. Eu coloquei um embaixo do outro. Significa que litro é igual a decímetro cúbico. Por exemplo, se eu tiver 1 litro, eu tenho 1 decímetro cúbico. Se eu tiver 2 litros, eu tenho 2 decímetros cúbicos. E o mesmo acontece aqui, ó, entre o ml e o centímetro cúbico. Se eu tiver 1 ml, 1 mililitro, eu vou ter então 1 centímetro cúbico, tá? A transformação, ainda bem que ela é igual, é muito igual mesmo à parte da massa. Você vai simplesmente fazer a multiplicação por 1000. Então, se eu tiver aqui 2 metros cúbicos, quer passar para decímetro cúbico, repara, para a direita você faz uma multiplicação por 1000 também. Então, é só andar 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 zeros. Então, de metro cúbico para litro, e o mesmo dá metro cúbico para decímetro cúbico, já que é igual, vai dar 2000, tá? 2 metros cúbicos igual a 2000 litros ou 2000 decímetro cúbico, beleza? Então, a transformação também é bem tranquilo. E se quiser continuar, né, é só continuar multiplicando por 1000 até chegar até lá. Essas são as principais unidades. Tenta montar aí para você essa tabelinha sem olhar. Litro embaixo, decímetro cúbico, mililitro embaixo, centímetro cúbico e o metro cúbico aqui na esquerda. Outra propriedade geral da matéria, a gente tem a inércia. A inércia a gente só vai ver aqui no caso a definição. Com o professor de física de vocês, vocês vão estudar um pouco mais, tá? Mas o que vem a ser essa inércia? A inércia, galera, é uma resistência, uma tendência natural de um corpo ou material, né, resistir a alterações no seu estado original. Ele pode ser ou de repouso ou um estado de movimento. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou parado. Então, eu posso dizer que eu estou em repouso, tá? Em comparação com o material, por exemplo, essa câmera ou essa tela aqui, eu estou parado, estou em repouso. Mas eu poderia estar me movimentando também, indo de um lugar até o outro, certo? Se eu estou ou em repouso ou em movimento, eu vou ter uma tendência, uma resistência a não mudar esse estado. Vamos pensar num exemplo mais prático do nosso dia a dia. Você acorda de manhã, vai pegar um ônibus e esse ônibus está lotado. Quando você entra nele, obviamente você não vai conseguir sentar, você vai chegar lá e ficar em pé. Vamos supor que quando você está em pé nesse ônibus e ele entra em movimento, você não está segurando na barra para ficar preso ali. Você vai simplesmente solto. Quando o ônibus se move, você também vai entrar em movimento junto com ele. Mas quando o motorista, ele pisar no freio e o ônibus tender a parar, será que você vai parar junto com esse ônibus? Ou será que você vai tender a se movimentar para o lado e cair no chão? Você vai cair no chão. Por quê? Quando o ônibus está se movimentando e você está em movimento junto com ele, você tem uma resistência para não sair desse movimento, certo? Você só vai conseguir sair desse movimento se você aplicar uma força ali em algum lugar, que no caso seria você segurar naquela barra para impedir que você vai cair. Por isso que você faz aquele movimento assim, certo? E a mesma coisa se você estiver parado. Eu estou aqui em repouso, estou parado. Para eu me movimentar, eu tenho que aplicar uma força no meu pé para poder ir para frente ou ir para os lados ou para qualquer direção, tá? Então a inércia tem a ver com essa resistência para você não mudar o seu estado original. Igual aqui no desenho, ó. Essa pessoa está em movimento junto com a bicicleta. Quando ela bate numa pedra, a bicicleta vai parar. Só que o corpo da pessoa tende a permanecer no movimento para lá e ela vai cair no chão. Próxima propriedade é a impenetrabilidade. O nome ele ajuda a gente a lembrar, se você ler lá na sua prova um exemplo de impenetrabilidade, você lê o nome e você consegue associar rapidinho, tá? O
que é a propriedade que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Eu não consigo, por exemplo, pegar o meu pé esquerdo e colocar no mesmo sapato que eu estou no meu pé direito. Isso é impossível, porque meu pé direito ele ocupa um espaço e meu pé esquerdo ocupa outro. Mesma coisa aqui nesse exemplo do cara na piscina. A água ocupa no espaço. Quando ele vai nadar, se ele está fazendo aquele movimento para fazer a natação, ele está empurrando a água para fora. Ele está tirando a água daquele espaço para ele conseguir ir para frente. Tá? Por quê? Por causa da impenetrabilidade. Ele não consegue ocupar o mesmo espaço que a água. Próxima propriedade vem ser a compressibilidade. Compressibilidade, a gente lembra de um objeto, um material, sendo comprimido, ele reduzindo o seu tamanho. Essa propriedade aqui ela é muito mais fácil de você enxergar em gases, tá? Em materiais gasosos. Já em sólidos e em líquidos não é tão fácil assim de você perceber. Então é a capacidade de um material reduzir o seu volume quando se encontra submetido a alguma força externa. Por exemplo, todo mundo já teve infância, você já pegou com certeza essa seringa aqui, né, aquela de dar remédio em líquido na boca de uma criança, e pegou com ar ali dentro, né, aqui no caso, e pressionou, empurrou aqui o êmbolo. O que vai acontecer? Esse êmbolo ele vai reduzir aqui o volume que tem o ar dentro desse volume aqui. Então ele vai ter o seu volume comprimido. Isso vai acontecer porque um gás ele possui espaço vazio entre uma molécula e outra. Essas bolinhas aqui são as partículas do gás, são as moléculas. Entre uma e outra tem espaço vazio. Se você apertar para comprimir, esse espaço vai ser reduzido e como é que ficam as partículas?